Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo aí essa videoaula, seja muito bem-vindo. Tá? E hoje o nosso foco vai ser a respeito das reformas protestantes e a contra-reforma. Tá? Esse movimento, não é, que vai ocorrer aí no século XVI, abrindo o período moderno, abrindo a nossa modernidade, que vem aí a partir daquele processo de transição da Idade Média para a própria modernidade que nós chamamos de Renascimento. Não é? Então, o que foi as reformas protestantes? Não é? Nada mais, pessoal, a reforma protestante nada mais é do que a divisão e o rompimento do cristianismo no Ocidente. Tá? É um momento onde no século XVI a Igreja Católica ela passa por um período, né, de grande questionamento das suas doutrinas e nesse período faz surgir aí novas doutrinas e novas religiões de cunho cristão. Tá? Então é o primeiro movimento que abre a modernidade, não é? Teria sido esse processo de reforma que nós chamamos de reforma protestante, esse processo de divisão, de rompimento, de quebra do cristianismo no Ocidente. Aí o surgimento de novas doutrinas cristãs na Europa Ocidental. Onde vai ocorrer esse processo? No antigo chamado Sacro Império Germânico, né? Um império com poder descentralizado, embora tivesse um rei nesse período chamado Carlos V, não é? Mas com poder descentralizado entre os príncipes de reinos, não é? Que formavam isso que nós chamávamos de Sacro Império Germânico. Olha aí, ó, de rosa aí no mapa, é essa região que fica aí no centro da Europa, onde hoje seria aí a Alemanha, não é? A Suíça, a Áustria, não é? É nessa região central da Europa onde fica localizado o Sacro Império Germânico, que é onde se deu o início desse processo reformista, portanto. Agora, é importante a gente ressaltar que esse não é o primeiro movimento o qual a Igreja Católica passa por questionamentos, por contestações. Tá? A Igreja Católica ela começa a ser contestada ainda no período medieval. Né? Desde a Baixa Idade Média surgem aí vários movimentos, né, de contestação tanto à doutrina quanto ao poder institucional, político, à força que a Igreja Católica tinha. Né? E o primeiro grande movimento que nós temos de contestação ao poder da Igreja Católica, né, e aí a gente entra nos movimentos precursores à Reforma Protestante, é esse chamado Cisma do Oriente, que vai se dar no ano de 1054. O que é esse Cisma do Oriente? Nada mais é que o rompimento do catolicismo ocidental e oriental. Né? A partir de 1054, a Igreja Católica ela entra em contestação com, né, a Igreja Católica ocidental, romana, ela entra em um conflito, né, digamos assim, filosófico, em termos doutrinários, com os orientais. Né? E é desse cisma do Oriente que surge, portanto, a partir de 1054, a Igreja Católica Ortodoxa, o catolicismo ortodoxo na cidade de Bizâncio, o qual os patriarcas bizantinos, não é? Os patriarcas de Bizâncio, eles vão contestar e vão romper com a Igreja Católica e romper com o Papa em Roma, fazendo a partir daí nós termos duas igrejas católicas, por assim dizer. A Igreja Católica do Ocidente, com o Papa, né, cujo chefe dessa igreja é o Papa, em Roma, né, a Igreja Apostólica Romana, né, e a Igreja Ortodoxa, sediada em Bizâncio. Uma das questões que levou à contestação dos bizantinos, dos católicos bizantinos, à Igreja Romana, foi a questão da iconoclastia. O que é a iconoclastia? A contestação
não é? E a crítica à ideia de adoração de imagens. Não é? Então os bizantinos eles começam a contestar essa ideia de construção de esculturas, de estátuas, de imagens de santos, não é? E a cultuação, a adoração a essas imagens. A isso nós damos o nome de iconoclastia. E a partir disso nós temos esse rompimento. Não é isso que nós chamamos de cisma do Oriente. Gente, importante ressaltar aqui, a partir desse primeiro rompimento em 1054, a igreja ela entra, né, em um parafuso, digamos assim, de movimentos contestatórios à sua doutrina, aos seus dogmas, não é? E a essas contestações nós damos o nome de heresias. Né? Nesse período aí de Baixa Idade Média surgem as heresias, não é? Que nada mais é. O que é a heresia? Né? O que vai ser o movimento herético? A heresia é todo aquele movimento que contesta, né, a doutrina católica. Tá? É todo aquele movimento que questiona, toda aquela ideia que questiona, que coloca em xeque a doutrina ou dogma católico, é uma heresia. Tá? Por exemplo, aí, o que a gente pode considerar como heresia nesse momento, e aí, se você quiser aprofundar, ainda hoje. Tá? A dúvida, a questão da Santíssima Trindade, a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? O questionamento, a ideia da Eucaristia, do milagre da transubstanciação, lá na missa quando o padre, né, ele faz aquele ritual eucarístico, né, onde o pão ele é transformado no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo, é isso que nós chamamos do milagre da transubstanciação. Né? O questionamento à transubstanciação, né? Portanto, o questionamento à ideia da Eucaristia, né? O questionamento à infalibilidade do Papa, né? Tudo isso vai ser conhecido, concebido como movimento herético. Agora, é importante a gente ressaltar que esses movimentos heréticos, eles saem de uma lógica, digamos assim, de filosofia, não é? E começam a surgir grupos populares que vão começar a praticar essas heresias. Não vão apenas questionar, mas vão começar a criar novas doutrinas, como, por exemplo, os chamados valdenses e os cátaros, que são exemplos de grupos populares, não é? De grupos populares que vão praticar aí essas chamadas heresias. E obviamente, né, pessoal, a partir desse momento, esses questionadores, eles serão perseguidos. Né? A Igreja Católica ela vai bolar todo um aparato, não é, de perseguição a esses questionadores da sua doutrina. Tá? Surge nesse período aí, por volta do ano de 1229, o Tribunal do Santo Ofício, por exemplo, não é? Que tinha aí a atribuição de julgar as heresias, né? De julgar as heresias e mandar os heréticos para um tribunal. Né? Esse Tribunal do Santo Ofício aí, ele vai ser consolidado no ano de 1229 a partir do chamado Concílio de Toulouse, né, onde os dominicanos, né, os monges dominicanos, é que compunham era uma importante ordem eclesiástica, né, e eles que serão os responsáveis, né, de inquirir. Né, e surge o chamado Tribunal Inquisitório, a Santa Inquisição. Né, inquirir, ou seja, julgar e condenar esses heréticos. Tá? Além das heresias, nós temos o movimento chamado movimento russita, esse um dos principais movimentos precursores para o protestantismo no século XVI, tá? Onde o movimento russita ele vai ter como um dos seus líderes um sujeito chamado John Wycliffe. Não é? O John Wycliffe, ele, por exemplo, traduziu a Bíblia, né, foi o primeiro tradutor da Bíblia para outras línguas além do latim, tá? E ele foi um dos grandes precursores, né, posteriormente um dos grandes idealizadores do protestantismo, que vai vir depois com Lutero, com João Calvino, né, a partir aí do ano de 1517,
com o luteranismo e 1530 com o calvinismo. Tá? Nós falamos do cisma do Oriente, é importante a gente ressaltar também aí esse movimento aqui, ó, do cisma do Ocidente. O que é esse cisma do Ocidente, pessoal? É um momento, né, onde no século XIV, a Igreja Católica ela passa a conviver com dois papas, né? Um papa em Roma e outro papa na França. Inclusive esse período ele vai trazer, né, um fator que vai ficar conhecido como cativeiro de Avignon. Não é? A sede do papado ele vai ser transferido para a cidade de Avignon, na França, né, por pressão de um soberano francês, salvo engano aqui, Felipe IV. Né? Esse soberano francês ele transfere a sede do papado para a cidade de Avignon, não é? E esse episódio fica conhecido aí como cativeiro de Avignon. E durante um grande período aí, a Igreja Católica ela vai conviver posteriormente com dois papas. Um papa em Roma e outro papa francês. Só no ano de 1417, não é, para você ter noção, não é, através do chamado Concílio de Constança, é que esse cisma ele vai ser superado aí, né, levando de novo a sede da Igreja Católica para a cidade de Roma e a Igreja Católica a partir daí, né, passando a conviver novamente apenas com o Papa. Tá? Então é importante a gente ressaltar esses movimentos precursores. Não é? As reformas protestantes elas são importantes, pois elas rompem com os dogmas católicos, ela rompe diretamente, fazendo surgir novas doutrinas. Tá? Mas você tem aí uma série de movimentos precursores que desde a Idade Média já colocavam em contestação a força da Igreja Católica. Tá? Colocava em contestação as suas doutrinas e os seus dogmas. Tá? Você tem aí uma imagem, né, do Tribunal do Santo Ofício, né, um movimento aí de inquisição. Né? Dá uma analisada aí nessa imagem, onde você tem aí um inquisidor, né, e os membros da igreja aí à esquerda, logo acima. Tá? Agora, quais serão os antecedentes, né, desse processo reformista? Né? O que ocorre na Europa que leva a esse processo de cisão, né, da doutrina cristã, fazendo surgir novas doutrinas? Primeiro ponto, pessoal, fundamental, tá, para o nascimento da modernidade e os seus fatos históricos, começando pelas reformas protestantes, é o Renascimento. Né? O movimento renascentista, né, tanto o movimento filosófico quanto histórico, ele é importante porque ele marca o processo de transição da Idade Média para a modernidade. Tá? E junto com esse movimento renascentista, vem toda uma postura crítica, questionadora, né, racionalista, o racionalismo, a crítica, o questionamento e o individualismo. Tá? A questão do criticismo, pessoal, coloca em xeque todos aqueles posicionamentos e força da Igreja Católica. É importante a gente ressaltar que durante esse período da modernidade, do Renascimento para a modernidade, a Igreja Católica ela começa a perder força, ela começa a perder poder. A Igreja Católica ela já não será mais a mesma, né, do período medieval em termos de poder e de presença institucional política. Não é? Então essa postura crítica e a racionalidade que chega com o Renascimento cultural, não é, coloca em xeque essa força que a igreja tinha, e junto com ele vem o individualismo. O individualismo que vai ser muito perceptível na doutrina de Martinho Lutero, esse senhor aí que você vê na imagem da foto. Tá? Martinho Lutero, né, a doutrina luterana, ela é profundamente individualista, né, sobretudo porque ela traz a ideia de proximidade entre o indivíduo e a figura de Deus.
né, Martinho Lutero ele vai dizer que não é necessário um intermediário entre o homem e Deus. É possível se comunicar com Deus sem intermediário. Lê-se sem alguém que vai interpretar a Bíblia para você, né? Sem a figura do padre, do papa, né? O homem ele teria uma ligação direta com Deus. Esse individualismo ele vai estar presente na doutrina luterana. Então o Renascimento ele é importante para a gente poder entender esse processo reformista. Um segundo ponto, a criação da imprensa de Gutenberg, que se deu ainda no século XV. Tá? Mas com a criação da imprensa de Gutenberg, as ideias reformistas elas circulavam muito mais fácil e muito mais rápido dentro da sociedade europeia. Tá? Quando Martinho Lutero ele começa a propagar as ideias reformistas e descrever isso, ele vai lá e prega as 95 teses na igreja, na porta da igreja de Gutenberg, né? A imprensa de Gutenberg ela vai ser importante para esse processo de difusão da ideia reformista, né? Mesmo que se a gente pegar na Europa, a Europa nesse momento, pessoal, é a sociedade europeia, a sua grande maioria é analfabeta, não é? Mas mesmo assim, você vai ter uma difusão da leitura, né, dentro da Europa, levando à difusão dessas ideias reformistas. Tá? Outro ponto, fortalecimento do poder real, né, e o surgimento dos estados nacionais, que faz com o surgimento dos estados nacionais e a centralização, o fortalecimento do poder real, faz com que a Igreja Católica ela perca o seu espaço enquanto instituição política na Europa. Tá? Ela perde espaço enquanto instituição política. Vamos nos lembrar que durante a Idade Média, a Igreja Católica ela foi a grande responsável por promover a ordem da sociedade. A sociedade medieval ela é uma sociedade teocêntrica, né? Portanto, a igreja está no centro das atenções, tanto em termos religiosos quanto em termos institucionais políticos. A partir do surgimento dos estados nacionais, a Igreja Católica ela começa a perder essa força política, ela perde essa força política e você vai ter uma nobreza agora, né, protegida pelo Estado Nacional e que vai ter uma posição política muito maior. Tá? E por último, o surgimento da burguesia. Né? São duas camadas importantes às quais a reforma protestante vai interessar. Uma delas, a própria nobreza. A nobreza que está interessada no poder que a igreja tem, né, e nas terras e riquezas que a igreja tem. É importante a gente ressaltar isso. Tá? A igreja tem terra e tem riqueza. E a nobreza, sobretudo os nobres lá no Sacro Império Germânico, onde vai se difundir o processo de reforma, eles têm um interesse nessas riquezas e terras da Igreja Católica. E outra camada que vai se interessar posteriormente nessas reformas protestantes, nesse rompimento doutrinário, dogmático do cristianismo, é a burguesia. Né? Essa burguesia que está crescendo na Europa desde a Baixa Idade Média, quando você tem a reabertura do Mar Mediterrâneo e o renascimento comercial e urbano. Não é? O capitalismo ele está em andamento. Ele não se consolidou, mas ele está em andamento. E junto com ele, junto com o movimento econômico, você tem essa burguesia. E vamos nos lembrar, né? Por que a burguesia vai se interessar no processo reformista? Porque as reformas protestantes e a doutrina protestante, ela propõe valores éticos muito próximos daqueles, né, imaginados pela burguesia, de valorização da riqueza, não é, de valorização do trabalho enquanto aquele que te dá a salvação, não é? Diferente da Igreja Católica. Vamos nos lembrar, a Igreja Católica ela vai ser amparada naquela famosa frase bíblica: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a Igreja Católica ela condena o acúmulo de riquezas, não é? Ela condena as atividades feitas para o enriquecimento. Já a doutrina
protestante, a gente vai ver isso depois com o calvinismo e até mesmo dentro do luteranismo, né, eles trazem valores muito próximos daqueles valores capitalistas que começava, né, a andar nesse momento. Tá? Então esses são os principais antecedentes que nós temos, tá, das reformas protestantes. Agora, esses são os antecedentes. E as causas, não é? O que que leva, de fato, ao rompimento? Primeiro, pessoal, a venda de indulgências. Tá? Martinho Lutero, que vai ser aí o primeiro grande reformista, não é? Que vai trazer a doutrina luterana, o Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, católico, que vai se revoltar contra algumas atividades que existiam nesse período na Igreja Católica. Tá? A primeira delas é a venda de indulgências. O que é a indulgência? A venda do perdão. Né? A venda da salvação e do perdão. Tá? Onde o indivíduo, basicamente, ele pagava, ele comprava de um membro do clero, né, o perdão dos seus pecados. Tá? Perdão dos seus pecados. Era dado aí ao indivíduo uma carta, né, e nessa carta, a partir do pagamento, né, ele comprava uma carta, onde nessa carta estaria ali, né, perdoado todos os seus pecados. A ideia de comprar um pedacinho do céu. Né? Um segundo ponto, essa ideia da venda de indulgências ligados ao monopólio da salvação pelo clero. Né? Martinho Lutero ele vai defender posteriormente que a fé é a única responsável pela salvação. Tá? E nesse momento a Igreja Católica ela mantém esse monopólio de salvação. Né? Apenas o clero pode dar a salvação. E uma dessas formas de se salvar é as indulgências. Tá? Segundo ponto, a chamada simonia. O que é a simonia? A venda das relíquias sagradas. Tá? A isso nós damos o nome de simonias. Nesse período aí, o que teve, pessoal, de pedacinho da madeira de Cristo, de manto sagrado de Maria, né, e outros artefatos que eram repassados, vendidos como se fossem peças, não é, de santos, osso, não é, pedaço de um osso de um santo tal que lutou na cruzada tal, não é, ou um pedacinho da madeira de Cristo, né? Tudo isso era tido como relíquias sagradas e eram vendidas à torto e direita, né? Aí até o século XVI, tá? E um último ponto, o forte despreparo, abusos e corrupção do clero católico, né, pessoal? O clero católico ele era completamente despreparado nesse período, né? O alto clero, os bispos, cardeais e até mesmo os papas, né, que vão aparecer aí ao longo da história, eles não eram lá grandes estudiosos das obras sacras, né, pessoal? Eles não tinham um conhecimento muito vasto. E o baixo clero, então, não existia ainda escola de formação para padres. Né? Então, existia ali um despreparo muito grande do clero para trabalhar com o povo. Tá? Então, essas são as principais causas que vão levar ao processo de reforma, né, onde um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, em 1517, ele acaba se revoltando e rebelando contra a postura da Igreja Católica em vender relíquias sagradas, em vender a salvação, né, em vender as indulgências e no forte despreparo do clero. Tá? Martinho Lutero, pessoal, no ano de 1517, nós vamos perceber na história uma intensificação dessa venda de indulgências. Isso tem uma explicação. Nesse período, começava a construção do Vaticano, da Basílica de São Pedro, aquele complexo ali que está, né, centralizado em uma praça em Roma, que nós chamamos de Vaticano. Ele começa a ser construído nesse período. E, obviamente, uma construção daquele quilate precisava
de grana, né? Era necessário grana para poder levantar aquilo lá. Então você tem uma intensificação da venda de indulgências como uma forma de arrecadação para a construção do Vaticano. E Martinho Lutero ele vai se revoltar contra isso, né? E acaba escrevendo um documento, fica conhecido como 95 Teses, né? Que nada mais é do que 95 ideias de Lutero questionando, né, a Igreja Católica nesses pontos que nós acabamos de falar. Né? A questão da salvação, questionando o Papa, né? a, a questão da autoridade do Papa. Nessas teses, Martinho Lutero ele coloca em xeque, ele coloca em questionamento todas essas atividades da Igreja Católica até esse período. Né? E aí é importante a gente ressaltar, o Martinho Lutero ele vai estar aí no Sacro Império Germânico, né? E ele vai conquistar apoio, né, de parte da nobreza germânica, né? Até por aquilo que a gente falou há pouco tempo. O processo de reforma significaria para essa nobreza conquistar as riquezas que pertenciam à Igreja Católica lá no chamado Sacro Império Germânico. Né? Então ele conquista apoio de parte dessa nobreza, menos, né, de Carlos V, que era o rei, o grande chefe desse Sacro Império Germânico. Tá? O Martinho Lutero, obviamente, ele vai ser perseguido, né? Mas ele vai se apoiar. O príncipe de Saxônia, né, da Saxônia, chamado Frederico, ele vai dar apoio, vai amparar, inclusive vai dar refúgio para Martinho Lutero durante um bom tempo nas suas terras. Não é? Em 1520, o rei do Sacro Império Germânico chamado Carlos V, né, ele convoca uma reunião entre o Martinho Lutero e os príncipes, né, do Império Germânico, onde ele propõe que Martinho Lutero desmentisse essas 95 teses. Né. Martinho Lutero ele vai fazer o contrário, ele não desmente, ele confirma e reafirma as 95 teses, e o resultado disso é que Martinho Lutero ele acaba sendo expulso do Sacro Império Germânico. Né? Esse movimento aí de expulsão de Martinho Lutero, ele vai ocorrer a partir dessa dieta de Worms. Né? A dieta de Worms é essa reunião da convocação de Martinho Lutero para desmentir as 95 teses, mas que na verdade ele acaba reafirmando, ele faz o contrário do que Carlos V, né, rei do imperador do Sacro Império Germânico, queria, e ele acaba na verdade sendo expulso do Sacro Império Germânico, onde ele vai encontrar refúgio nas terras aí de Frederico da Saxônia, né, esse príncipe germânico aí que vai amparar Martinho Lutero. E durante esse período aí, o qual Martinho Lutero ele vai estar refugiado nas terras de Frederico da Saxônia, ele acaba descrevendo toda a doutrina luterana, não é, toda a obra luterana durante esse período. Tá? Tem uma data aí de 1555 e tá aí a Paz de Augsburgo. Né? Pessoal, essa Paz de Augsburgo, na verdade eu adiantei ela para vocês, é um movimento que vai ocorrer durante um período de conflito e de guerras religiosas entre cristãos católicos, perdão, e protestantes. Né? Um forte período de guerras entre católicos e protestantes dentro da Europa como um todo, são várias guerras dentro da Europa como um todo, tá? E dentro do próprio Sacro Império Germânico. Né? Então, em 1555, Carlos V acaba assinando um documento que fica conhecido aí como Paz de Augsburgo. Né? Paz de Augsburgo. E esse documento, né, ele vai especificar que a partir de 1555, a partir da Paz de Augsburgo,
Cada príncipe poderia definir a doutrina que seria seguido. Se o príncipe, por exemplo, fosse católico, na sua região, no seu reino, ele definiria que todos ali deveriam seguir o catolicismo. Se um príncipe de outra região fosse protestante, fosse luterano, a doutrina seria seguida. Né? A doutrina que seria seguida seria a doutrina luterana. Né? Então esse documento fica conhecido aí como a Paz de Augsburgo. É um documento que vai pôr trégua, né, às guerras religiosas que vão ocorrer, né, após esse processo reformista. Tá? Então vamos lá. Gente, tem duas imagens aí importantes para a gente ressaltar. Essa primeira imagem aí seria representando a nobreza germânica, que vai apoiar Martinho Lutero, né, no seu processo de reformas, pelos motivos que nós já explicamos. Não é? Essa nobreza ela tinha interesses nas riquezas, nas terras que a Igreja Católica possuía naquela região. E outra imagem, a segunda imagem, representa aí um movimento radical que vai surgir nos campos na Europa, os chamados anabatistas. Né? O que são os anabatistas? Os anabatistas nada mais é do que um movimento de radicais que surge nos campos, tá? E que vão passar a se rebelar contra os nobres, né? Contra a parte da nobreza. Né? Esses anabatistas, eles acreditavam, por exemplo, que o batismo ele só deveria ser feito após a vida adulta. Né? Serão liderados aí por um sujeito chamado Thomas Müntzer. Tá? Thomas Müntzer. E eles vão promover invasões, né? Ataques a propriedades de nobres por todo o império aí, mais ou menos aí entre o ano de 1524. Só para você ter noção da força desse movimento conhecido como movimento anabatista, né, mais ou menos 300 mil homens, 300 mil camponeses, eles vão lutar pelos seus ideais. Né? Por exemplo, dentro desses ideais, o que eles acreditavam? Primeiro, que seria dever do cristão, do verdadeiro cristão, a realização do reino de Deus na terra, e essa realização do reino de Deus na terra se daria a partir da riqueza, da partilha da riqueza. Por isso o ataque deles aos nobres. Né? No final das contas, Martinho Lutero ele será contra esses ataques, ele vai ser contra esses movimentos radicais de camponeses dentro do Império. Né? E ele vai utilizar, Martinho Lutero ele utiliza como argumento para ir contra esses anabatistas, né, a ideia de que o sujeito, o indivíduo, ele só pode transformar a si mesmo. Ele não consegue transformar o mundo, né? Porque o mundo ele está nas mãos de Deus. Então o indivíduo ele deve transformar apenas a si mesmo. Né? O mundo ele cabe ao destino. Ele estaria nas mãos de Deus. Tá? É óbvio que Martinho Lutero ele fica contra esse movimento porque ele tem apoio da nobreza. Né? Então, se é um movimento que vai contra a nobreza, Martinho Lutero ele se viu amparado, né, pelos nobres, portanto, ele vai impor aí esse argumento, né, para tentar dissipar esses movimentos radicais dos camponeses, conhecidos como os anabatistas, né, no Sacro Império Germânico. Vamos pensar aí, então, a doutrina luterana. Tá? Pessoal, muito simples, tá? A questão da doutrina luterana. Um dos pontos mais defendidos de Lutero é a ideia de que apenas a fé é a responsável pela salvação. Basta crer para ser salvo.
tá? Se a gente for pegar a base da doutrina luterana, é essa ideia de defesa da proximidade do homem com Deus, o individualismo que nós comentamos lá no início da nossa aula, quando nós falamos dos antecedentes, tá? E a ideia da salvação pela fé. A fé é a responsável por levar o homem aos céus. Basta crer para ser salvo, tá? Então olha essa doutrina. Salvação pela fé, o sacerdócio universal, não é? Ou seja, todos poderiam dialogar e conversar com Deus, serem próximos de Deus, não é? Não seria necessário um padre ou algo do tipo para poder intermediar a proximidade entre o homem e Deus. Tá? Então isso é o sacerdócio universal. A livre interpretação da Bíblia. Martinho Lutero ele vai questionar muito, né, a prática da Igreja Católica de celebrar em latim. Né? Inclusive ele traduz a Bíblia para o alemão. Né? Ele é responsável por traduzir a Bíblia para o alemão e passa a pregar na língua daquela região. Né? Então ele prega a livre interpretação da Bíblia, além do sacerdócio universal. Né? A livre interpretação da Bíblia traz a mesma ideia, que não é preciso um intermediário entre o homem e Deus. Né? Não precisa de ninguém para poder possibilitar essa aproximação. O próprio indivíduo, cabe a ele buscar e se aproximar de Deus. Tá? Condenação do culto aos santos, às imagens e às relíquias, não é? Condenação à ideia da veneração, não é? Da adoração às imagens. Condenação do celibato. Não é? O que é o celibato? A defesa de que o padre ele não pode se casar. Não é? Então Martinho Lutero ele vai ser contra essa ideia do celibato clerical. Negação da transubstanciação. O que é a transubstanciação? A gente já falou nessa aula, mas não custa repetir. Né? A ideia de que no momento da consagração, né, lá na missa, o pão é transformado em corpo e o vinho transformado em sangue de Cristo. Né? Martinho Lutero ele nega esse sacramento da Eucaristia a partir da negação do milagre da transubstanciação e o rompimento com o Papa, né? A negação da infalibilidade papal. Martinho Lutero vai dizer, o Papa é homem como todos nós. Né? Então ele também peca, ele também ele também falha. Né? Então ele vai negar a infalibilidade papal. Né? Você tem aí outros vários pontos, mas esses são os principais pontos da doutrina luterana, né? Pegando em principalmente essa ideia da salvação pela fé. Né? Não é necessário apenas boas obras, mas é necessário crer. Né? Para ser salvo é necessário crer, ter fé. Né? Então esses são os pontos principais da doutrina luterana. Tá? E a partir de Lutero, pessoal, começa a surgir outros idealizadores e outros reformistas na Europa. E um deles, né, isso aí vai ocorrer na Suíça, é João Calvino, né, que propõe a reforma que vai ser atribuída ao seu nome, né, a Reforma Calvinista, lá no ano de 1530. E quando a gente fala da Reforma Calvinista, é importante a gente destacar que você tem uma aproximação da doutrina calvinista com os valores do capitalismo. Né? Como nós já comentamos, ele está em andamento, ele está, né, surgindo nesse momento. Você não tem ainda a consolidação desse modelo econômico, mas ele está em andamento a partir do movimento comercial, a partir da burguesia na Europa. Né? Então João Calvino ele vai propor, por assim dizer, uma proximidade entre os valores capitalistas. E que valores são esses? Né? A ideia do trabalho, aquela ideia do trabalho que dignifica o homem e do acúmulo de riquezas. Esses são valores capitalistas que vão também adentrar a doutrina de João Calvino. Né? Onde, por exemplo, o trabalho ele leva o homem
a salvação. Não é? E o acúmulo de riquezas é um sinal de Deus de que o homem estaria salvo. Né? Dentro dessa doutrina calvinista, né, nós temos aí essa noção da predestinação, a teoria da predestinação. Né? O que é essa teoria da predestinação? Ao nascer, né, Deus já teria predestinado o indivíduo a ser salvo ou ser danado. Né? Salvação ou danação. Né? A teoria da predestinação, ela prega essa ideia de que o homem ele já nasce predestinado a ser salvo ou não. E existem sinais, né, que vão indicar se esse homem ele está predestinado a ser salvo ou ele está, né, jogado à danação. Que sinais são esses? A riqueza. Não é? Se o homem ele nasce rico, se o homem ele é rico, isso seria um sinal de Deus de que ele estará salvo. Né? Ele está predestinado a ser salvo. Agora, e se o indivíduo nasce pobre, né? Um servo, nesse período, né? É o famoso pobre, feio e mora longe. E aí, como é que faz para ser salvo? Está condenado diretamente? Né? O servo ele não teria nenhum indicativo de salvação? Poderia ter. Né? E ele deveria mostrar a Deus que merece a salvação. Como que ele vai mostrar a Deus que merece a salvação? A partir do seu trabalho. Trabalhando e acumulando riquezas. Né? Inclusive, né, nas aulas de sociologia, você já deve ter ouvido falar de um sociólogo alemão chamado Max Weber. Né? E o Max Weber ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai buscar, não é, explicar o desenvolvimento do capitalismo a partir dos valores protestantes, da ideia de acúmulo de riquezas, de valorização do trabalho, não é? Que, segundo Max Weber, vai permitir, né, essas reformas protestantes e os seus valores, né, essa valorização do trabalho, da acúmulo de riquezas, vai permitir, né, a ascensão do capitalismo. Tá? É importante depois você dar uma olhada nessa obra do Max Weber aí e fazer esse link, né? Saber ligar esse movimento histórico das reformas protestantes, sobretudo a reforma calvinista, e esse modelo de pensamento, né, sociológico proposto pelo Max Weber lá nessa obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tá? Sobre a reforma calvinista, fique ligado nessa ideia da teoria da predestinação. O que é essa teoria da predestinação, portanto? Essa ideia de que o homem, segundo João Calvino, o homem ele já nasce, né, predestinado por Deus a ser salvo. E um sinal da sua salvação seria o acúmulo de riquezas. Tá? E aí, para a gente terminar esse processo de reformas protestantes, a reforma anglicana, tá? Que vai ocorrer aí na Inglaterra no ano de 1534 pelo rei da Inglaterra, né, chamado Henrique VIII. Né? E a reforma anglicana, pessoal, nós devemos entendê-la não só como uma reforma religiosa, doutrinária, dogmática, dos dogmas, mas também uma reforma política. Afinal de contas, a reforma anglicana ela vai afastar da Inglaterra a força da igreja e vai acabar fortalecendo o poder real e a dinastia Tudor. A Inglaterra no século XVI ela ainda está em fase de consolidação do seu Estado Nacional. Não é? E nesse período ela é governada pela dinastia Tudor, né? Pelo Henrique VIII da dinastia Tudor. Então é necessário consolidar e fortalecer esse poder político centralizado na Inglaterra. E de que forma que isso vai acontecer? A partir da reforma anglicana. Não é? Quando Henrique VIII, basicamente, ele rompe com a Igreja Católica, né, expulsa os membros do clero católico da Inglaterra e vai ter acesso às terras e à riqueza da Igreja Católica. E essas terras, a riqueza que pertencia à Igreja Católica, ela vai ser dividida entre os nobres
ingleses, possibilitando assim o fortalecimento de Henrique VIII e da dinastia Tudor, né? Agora, é interessante a gente pensar, né, o que o Henrique VIII vai usar como desculpa, né, para entrar em atrito com a Igreja Católica, né, com o Papa Clemente VII. Henrique VIII, nesse período, ele era casado com uma senhorita chamada Catarina de Aragão, né, e tinha um amante chamado Ana Bolena, né, e Henrique VIII ele vai tentar um divórcio com Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, porém esse divórcio ele vai ser negado pelo Papa Clemente VII, né, pela igreja, enfim, pela doutrina da igreja, né, ele vai negar, Clemente VII ele vai negar esse divórcio de Henrique VIII com Catarina de Aragão, né. Então o que o Henrique VIII faz a partir desse atrito? Ele usa isso como desculpa e acaba rompendo com a Igreja Católica e tendo acesso as riquezas da Igreja Católica na Inglaterra, onde em 1534 ele vai assinar um documento chamado Ato de Supremacia. O que esse documento vai propor? Né? O que o Henrique VIII propõe com esse documento chamado Ato de Supremacia em 1534? Né? Além do rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica, a expulsão do clero católico das terras inglesas, Henrique VIII ele acaba se proclamando chefe supremo da igreja, agora da igreja anglicana e do Estado. Né? Henrique VIII ele acaba consolidando o seu poder, porque agora ele é o grande chefe supremo religioso, não é? Ele é o chefe da igreja anglicana e também do Estado inglês. Então, com isso, ele tem acesso total ao poder na Inglaterra. Agora, é importante a gente ressaltar, pessoal, a proximidade dos ritos entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica. Né? Nós temos, na Reforma Anglicana, né, uma quebra dos dogmas, né, da doutrina, que se aproxima muito da doutrina luterana. Né? A Igreja Anglicana, enquanto doutrina, ela bebe em Martinho Lutero, mas os ritos são muito parecidos com os ritos católicos. Né? E, inclusive, surge um movimento radical, né, na Inglaterra, que vai buscar o rompimento total, tanto dos ritos, tanto dos rituais, quanto dos dogmas, que são os puritanos. Né? Esse é um assunto para a próxima aula. Tá? Pessoal, então, terminando, né, a Contra-Reforma. É óbvio e é lógico que a Igreja Católica ela não vai ficar quieta mediante a todos esses fatores, esses acontecimentos. Afinal de contas, ela está perdendo fiéis, né? A Igreja Católica ela acaba perdendo fiéis durante esse período. Então, entre o ano de 1545 e 1563, né, ocorre um movimento onde a Igreja Católica ela vai tomar uma série de medidas para conter o avanço protestante e a perda de fiéis na Europa. Né? E essas medidas elas vão ser afirmadas em uma reunião conhecida como Concílio de Trento. Né? O Concílio de Trento é uma reunião que vai ocorrer entre o clero católico nos anos de 1545 e 1563, né? Onde a Igreja Católica vai reafirmar os seus dogmas. Né? Ocorre a reafirmação dos dogmas católicos. Né? A Igreja ela propõe o catecismo e ela vai dizer, olha, esses dogmas eles devem ser seguidos. Não é? Eles devem ser seguidos e são reafirmados. Não é? Dentro desse Concílio de Trento ainda, ocorre a preocupação com a formação do clero. Não é? Nasce nesse período os seminários. Não é? O que são os seminários? São as escolas de formação para o clero católico, né? Escolas para padres, não é? E o próprio catecismo, né? Enquanto documento, livro que vai reafirmar esses dogmas católicos. Importante, o Index Prohibitorum,
Index Librorum Prohibitorium. A Igreja Católica ela monta uma lista, né, um índex de obras proibidas para os cristãos católicos terem acesso. Vários autores renascentistas, modernistas vão entrar nessa lista de livros proibidos, né? Maquiavel, René Descartes, uma série de autores aí vão ser proibidos, né, de ler, de serem lidos a partir desse período pelos católicos. Tá? E é importante ressaltar que o Index Prohibitorum ele vai estar em vigor até o século XX, né, em termos históricos, até ontem. Tá? Reativação do Santo Ofício, do Tribunal do Santo Ofício, que vem com muita força a partir desse período, né? Movimento de caça às bruxas, de perseguição às heresias, aos movimentos heréticos, né? E proibição da venda de indulgências. A Igreja Católica, a partir desse momento, ela reconhece o erro, né, da venda do perdão e acaba proibindo a venda de indulgências e também das relíquias sagradas. Tá? Outro ponto importante da Contra-Reforma é o surgimento da Companhia de Jesus, né, os conhecidos jesuítas, né, que vai ter uma ação muito forte aqui na catequese, aqui na América, perdão, né, enquanto responsáveis pela educação, tanto aqui na América quanto na Europa, e pela catequese. Né? A ideia do Santo Inácio de Loyola, um espanhol, que vai montar essa Companhia de Jesus, dando origem aí aos jesuítas, que vai ter uma ação muito efetiva na catequização dos índios aqui na América. Tá? Então, com isso, a gente fecha a nossa aula de Reforma Protestante e Contra-Reforma. Espero ter ajudado vocês e até a próxima, pessoal. Abraço!